Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui você aprende os passos para você chegar à sua primeira cerveja em casa. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é itens de apoio. Vou falar sobre materiais imprescindíveis para a fabricação da sua cerveja na cozinha da sua casa, certo? E o que são itens de apoio? São itens que vão te auxiliar para que você, na fabricação da sua cerveja, para que a sua cerveja saia conforme o esperado. Ou seja, se você quer acertar na sua cerveja, você tem que recorrer a esses itens, certo? Porque com eles você vai ter controle total da sua cerveja. E não são equipamentos difíceis de achar. Vou mostrar aqui que não são coisas muito complicadas, não são coisas técnicas demais. Algumas coisas até são, mas assim você encontra na internet com facilidade. E algumas coisas você encontra já na cozinha da sua casa. Eu tenho certeza que você já tem algum desses itens aqui que eu vou mostrar, eu vou falar todos eles na cozinha da sua casa, certo? E esse tema de hoje, ele é importante para que você entenda que não é difícil você adquirir os materiais necessários para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, para que você entenda essa oportunidade e quebre essa objeção de que fazer cerveja em casa precisa de equipamentos modernos ou de equipamentos técnicos demais, ou de equipamentos de fábrica, ou equipamentos que você não vai saber usar, porque, não sei, talvez na sua cabeça você pense que só um químico vai saber mexer com determinados equipamentos para transformar aquele líquido, para juntar ingredientes e transformar um líquido com álcool e espuma, né? Mas não é. Eu quero aqui mostrar para vocês que são itens de fácil aquisição, tá certo? E também os que não são fáceis de encontrar, por exemplo, no mercado, ou numa loja de construção, ou na cozinha da sua casamento que você tenha, você pode adquirir algumas coisas pela internet e assim, não são caros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei uma pesquisada hoje justamente para saber quanto é que estavam alguns equipamentos, né, para poder falar aqui no vídeo para vocês. Por exemplo, esse refratômetro aqui, isso aqui é um refratômetro que ele está na caixinha. Isso aqui é um equipamento que você mede a densidade do mosto, certo? Eu vou falar melhor sobre ele daqui a pouco, eu vou chegar nele. Mas só para falar do preço, quando eu comprei ele era R$100. Eu botei hoje na internet, tem na Shopee vendendo por R$30 um bichinho desse. As coisas melhoraram muito para cervejeiro caseiro, melhoraram muito. Tem muita coisa, tem coisa muito mais barata do que quando eu fui fazer as aquisições dos meus materiais, beleza? Então vamos lá, item de apoio. Repetindo, se você quer acertar na sua cerveja, se você quer ter controle da sua cerveja, você tem que recorrer aos itens que eu vou falar aqui, certo? Porque senão você não vai saber a hora de parar, você não vai saber a hora de desligar o fogo, enfim. Cada um tem a sua especificidade e tem a sua ajuda para fazer a sua utilidade na fabricação da cerveja. Beleza? Vamos lá. Primeiro, eu vou começar com um item que provavelmente você tem na cozinha da sua casa. Sabe o que é isso aqui? Sabe, lógico. Talvez você não saiba o nome, mas isso aqui você com certeza viu. Isso aqui é uma escumadeira. Para que eu uso a escumadeira? Para fazer recirculação e lavagem, tá? Qual é a etapa da recirculação e lavagem? Tá ali mais ou menos na segunda etapa e terceira etapa da fabricação da cerveja caseira. Eu fiz o mosto, beleza? Fiz a abraçagem, transformei amido em açúcar, as enzimas trabalharam e agora eu quero que esse mosto ele fique mais
um pouco mais límpido. Então eu vou fazer a recirculação. E essa recirculação é tirar o mosto que está ali na panela de braçagem ainda junto com o malte pela torneira da panela de braçagem e jogar por cima de novo. Porque o que é que o malte vai fazer? Aquela cama de malte ali, ela vai filtrar esse líquido. Então eu vou tirar esse líquido e jogar ele de volta na panela para que ele seja filtrado. E tem uma forma de você jogar. A forma certa de você jogar é você jogar não diretamente. Você joga como se fosse um chuveirinho. Você joga como se fosse um chuveirinho, certo? É a forma certa de jogar. Como é que você faz? Você pega uma leiteira. Esqueci da leiteira. E não é que a leiteira estava aqui atrás de mim? Eu achei que eu tinha esquecido a leiteira. Pronto. Então vamos falar de 2 itens que com certeza você tem em casa. Vou começar logo com os fáceis. Depois a gente vai dando uma complicadinha, certo? Isso aqui é uma leiteira, beleza? O que é que eu faço com isso? Pode ser qualquer outro recipiente que você consiga segurar e ele encha de líquido e você possa jogar de volta em cima da panela, beleza? Qual é a forma de eu jogar em cima da panela para fazer uma recirculação bem feita? Eu jogo o líquido aqui bem devagarzinho, ele cai aqui e aí você vai fazendo assim, ele cai como um chuveirinho uniformemente no malte, beleza? Existem outras formas de fazer, existem sistemas já que você pode usar uma bombinha e pode tirar esse mosto de baixo e ele vai por cima da tampa e ele faz um chuveirinho, chama de espage, por cima do mosto e ele faz essa recirculação, beleza? E depois faz a lavagem também. Só que aí é mais caro. O que a gente quer aqui é simplificar e mostrar que você pode fazer com os equipamentos, com alguns equipamentos que você tem em casa, certo? Então, escumadeira leiteira para a sua recirculação e a sua lavagem, beleza? Pá cervejeira, se você não tiver na sua casa, é fácil de você encontrar, né? Isso aqui é tranquilo de você encontrar no mercado. Para que serve isso aqui? Na mosturação, a gente tem que deixar a água, o mosto, numa temperatura determinada pela receita e às vezes essa temperatura ela dá uma baixada. Quando ela baixa, a gente tem que ligar o fogo para ela aumentar a temperatura e chegar naquele ponto. Quando a gente liga o fogo, é muito importante que a gente mexa o mosto. Por quê? Porque senão ele pode caramelizar no fundo da panela. E como é que a gente mexe? Com a pá cervejeira, certo? Importantíssimo no seu processo de fabricação de cerveja caseira, porque se você não fizer isso, fatalmente você vai caramelizar o seu mosto no fundo da panela, beleza? Experiência própria, sempre usei, nunca caramelizei um mosto no fundo de uma panela, nunca caramelizei, tá certo? Vamos pro próximo. Olha só, um saquinho de colocar joias. Esse saquinho aqui, ele é aqueles furadinhos que você encontra em loja de bijuteria, você encontra muito isso aqui, certo? Para que eu uso isso aqui? Esse ou o maior, dependendo da quantidade de lúpulo, eu uso para fazer dry hop. Como eu faço levas de 10 litros, a quantidade de lúpulo não é tão grande, então eu consigo encher ele até a metade aqui. E por que eu uso ele para fazer dry hop? Tem gente que não faz isso, mas eu uso porque diminui muito a quantidade de lama que fica no meu mosto quando eu vou fazer o dry hop. Porque a grande quantidade da lama do lúpulo ela vai ficar aqui dentro. A gente só vai extrair o que tem no lúpulo, mas ele vai ficar retido aqui dentro, certo? Então, mais um utensílio aí para você fazer dry hop. Ele pode ser um pouquinho maior, ele tem vários tamanhos. Para você fazer um dry hop com mais lúpulo, para ele caber aqui dentro, você talvez precise de um maior. Mas esse aqui para uma leva de 10 litros dá, certo? Tintura de iodo. Para que serve tintura de iodo? Se você não tem na sua casa, na farmácia da esquina tem, certo?
Tintura de iodo serve para fazer o teste do iodo da braçagem. Por quê? Qual é uma das características da braçagem? É você transformar o amido em açúcar, né? As enzimas vão transformar o amido em açúcar. Como é que eu vou saber que terminou de transformar? Eu faço o teste de iodo. Por quê? Porque o amido ele reage com o iodo. Então, se eu boto amido no iodo e ele ficar preto, é porque reagiu, certo? Então, tem mais amido, ainda tem amido e eu preciso continuar a minha abraçagem. Beleza? Então, é importantíssimo para você saber que terminou a abraçagem, a tintura de iodo. Lembra que eu falei que a gente precisa manter a temperatura do mosto para poder ligar o fogo de vez em quando? Pronto. Como é que eu sei que essa temperatura está de acordo com a minha receita? Eu preciso de um termômetro, não é isso? E não um termômetro caseiro que eu preciso. É um termômetro alimentício, certo? Você aqui tira aqui a capinha, usa ele, liga aqui, ele dá em Fahrenheit, dá em graus Celsius e você mede ali o mosto quantas vezes você quiser. Importantíssimo para o mosto, na hora da abraçagem, saber para a gente manter na temperatura da receita. Depois eu vou usar ele para saber se no esfriamento do mosto, depois da fervura, eu já estou numa temperatura boa para inocular a levedura, certo? Então eu uso esse termômetro aqui. Imagina que eu coloco a levedura na temperatura mais alta, ela é capaz de morrer, né? Então ele é muito importante para proteger a nossa cerveja e nos dar controle sobre ela, beleza? Termômetro alimentício, não faça cerveja sem ele. Balança caseira. Olha aí. Para que eu preciso de uma balança? Olha o tamanho da balança que eu preciso. Essa balança é de quanto? Já falei dela algumas vezes nos vídeos aqui. Eu falava que era de 5 para 5 quilos. 5 quilos, acertei. 5 quilos a danadinha. Pronto. Balança para quê? Porque às vezes na fervura você precisa colocar 10 gramas no início da fervura, 30 gramas de lúpulo no início da fervura, 30 gramas de lúpulo no meio da fervura, 5 gramas de outro lúpulo no final da fervura. Então, como é que eu vou saber essa quantidade, essa medida, esse peso? Eu preciso de uma balança caseira, beleza? Para quantidade de malte também, que vai na minha receita, eu preciso de uma balança para medir, certo? Uma balança dessa não é caro. Sim, termômetro alimentício. Hoje em dia está tudo na base de R$30. Isso aqui é mais ou menos uns 30, 40 reais aqui, comprando, sem ser na internet. Na internet pode até ser que seja mais barato. Uma balança dessa também é 30, 40 reais. Beleza? Então, assim, sempre que eu lembrar, eu vou falar os preços, tá? Falar em preço, eu acho que o item mais barato eu vou mostrar agora. É esse aqui. Esse é um adaptador para eu ligar a água no meu chiller. Outro item. Então eu vou falar, eu vou falar de 3 itens agora, porque eles se complementam. Esse adaptador é bem baratinho, R$1, R$2. Você coloca na sua torneira, certo? No meu caso, eu uso a minha torneira da área de serviço. Eu ligo uma mangueira atóxica aqui. Aqui, ó. Beleza? E essa mangueira atóxica, ela vem no meu chiller. Certo? Então, eu ligo aqui eu enfio na minha torneira. Isso aqui é bem flexível, vai entrar. Eu ligo lá, torneira, a água vai passar por aqui, vai passar pelo chiller e vai sair por outra mangueira dessa e vai para o meu tanque, que no meu caso fica
por trás do meu tanque, da minha pia da cozinha, beleza? Então aqui temos adaptador, tá? Para fazer essa conexão. Mangueira atóstica, essa aqui é a famosa mangueira cristal, certo? No meu caso, para caber direitinho no meu chiller, é uma mangueira de 5,16, certo? E o chiller que ele é utilizado para resfriamento do mosto, mas eu uso mais ele para resfriar a parte mais central do mosto, enquanto eu uso sacos de gelo para resfriar a parte mais perimetral do mosto por fora da panela. Então o sistema que eu uso é gelo por fora da panela e chiller por dentro, beleza? Mais 3 itens aí para você adquirir, para você fazer cerveja em casa. Você já deve ter escutado aí várias vezes que depois do mosto fervido, o cuidado com a sanitização tem que ser extremo, porque ali já é um líquido sanitizado que ele não pode ser contaminado pelo meio externo. Como é que eu sanitizo os ambientes? Não. Como é que eu sanitizo os recipientes que esse mosto, esse líquido, ele vai tocar? Por exemplo, depois da fervura, eu tiro a água da panela e jogo no balde fermentador. O balde fermentador aqui, beleza? Não é um item de apoio não, balde fermentador é um equipamento cervejeiro. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre equipamento cervejeiro, né? Falo das panelas, balde fermentador, tudo isso aqui dos itens de apoio. Eu classifico esse balde fermentador como um equipamento cervejeiro. Então, para ele receber o meu mosto que está sanitizado, ele tem que estar limpinho, que está fervido, ele tem que estar limpinho, ele tem que estar sanitizado. Como é que eu sanitizo? Eu uso PAC 200, isso aqui, PAC 200 em pó, certo? Isso aqui é como se fosse uma solução de tipo um cloro, que aí eu boto um pouquinho, uma água morna e misturo e ele reage e eu jogo no balde e ele fica lá limpando o meu balde, sanitizando de todas as bactérias, né? Ele limpa a quantidade de bactéria do que for suficiente para deixar o meu balde limpo, certo? Então eu uso o PAC 200 e eu uso também o álcool 70, certo? O álcool 70 eu também uso de vez em quando, principalmente para sanitizar garrafinhas, tampinha, garrafa de vidro, tampinha, porque eu acho que o álcool 70 ele dissipa mais rápido. Então, como dá para usar em pouca quantidade, aí eu uso ele porque ele é mais volátil, certo? Coloco ele na garrafa, aí ele sanitiza direitinho, secou, a garrafa tá toda sanitizadinha para receber o líquido, a cerveja lá dentro. Então, ó, item importantíssimo, porque sanitização é regra de ouro para você fazer sua cerveja. Você não pode esquecer, não pode descuidar da sanitização, principalmente após a fervura, beleza? Eu falei de colocar líquido e sanitizar a garrafa com álcool 70, não foi? Então, um item de apoio, garrafa. Agora não pense que você vai precisar comprar essa garrafa. Essa é uma garrafa que eu já reutilizei, eu acho que umas 2 vezes. É uma cerveja que eu comprei, costumo guardar justamente para reutilizar. Sempre que eu termino de tomar, eu lavo ela, certo? E guardo. Antes de usar para botar a minha cerveja, eu lavo de novo e espero secar e boto e sanitizo. Eu lavo, é importante lavar e depois sanitizar. Beleza? E boto, no caso dela, eu boto álcool 70. Continuando aqui,
Você deve estar pensando, e a tampinha, como é que a gente faz? Vou mostrar agora. Tampinha não é um item que dá para reutilizar, né? Porque quando você abre, você amassa ela. Mas você compra. Tampinha, ela vem meio abertinha assim, ó. Tá vendo? Não sei se está dando para perceber, mas ela vem um pouco aberta, certo? E aí, ela é uma tampinha virgem. Eu sanitizo ela com álcool 70. Jogo o meu líquido, a minha cerveja, na garrafa. Como é que eu tiro do balde fermentador para jogar na garrafa? Importante, né? Nessa etapa, eu não posso jogar direto, ela não pode oxigenar, porque aí corre o risco de oxidar a cerveja, né? Eu tenho que botar lentamente. Como é que eu boto lentamente? Temos aqui outro item de apoio importantíssimo. Isso aqui é um tubo envasador, beleza? Eu coloco ele na tampa, no bico da minha torneirinha do balde fermentador, encaixo aqui. Aí eu ligo aqui, eu abro aqui o balde fermentador e ele embaixo, meu balde fermentador está cheio de mosto, né? E ele embaixo ele tem uma válvulazinha que ele está aqui impedindo do líquido cair. Se eu apertar aqui essa válvulazinha, o líquido cai. Ele abre e o líquido cai. Então, por que isso aqui funciona tão bem? Porque essa válvulazinha, ela só vai abrir quando eu chegar no fundo, aqui ó, no fundo da garrafa. Quando ela chega no fundo da garrafa, que eu aperto um pouquinho, o líquido começa a cair lentamente no fundo da garrafa, sem cair com força e sem oxigenar o líquido. Beleza? Importantíssimo também esse tubo aqui de envasar, certo? E aí, para fechar a garrafa, como é que eu faço? Como é que eu faço? Para fechar, porque ó, fechar não, isso aqui não é de rosca não. Você precisa de um arrolhador. O que eu uso é esse aqui. Isso aqui parece um alicate, né? Eu boto a tampinha aqui. Tem um imãzinho aqui, ó, tá vendo? Encaixo aqui certinho. Aí eu tenho que apoiar, isso aqui tem que ter bem cuidado, certo? E com força eu vou e praco, fecho a minha cerveja. Beleza? Arrolhador importantíssimo, senão você não consegue fechar a sua garrafa, né? Então, falamos agora de uma carrada só de uma vez só. Tampinha. Vou falar um pouquinho de preços. Quando eu comprei era R$10 sem tampinhas. Esse tubo aqui, comprei há uns 6 meses, foi R$15. R$15. Esse arrolhador eu comprei em 2014, faz muito tempo. Quando eu comprei era uns R$200. Eu não sei quanto está hoje. Eu confesso que isso aqui eu não pesquisei, certo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho. Estou encontrando aqui por 122. Estou dizendo que ser cervejeiro hoje em dia é muito mais fácil. As coisas estão muito mais baratas. Muito mais baratas. Aqui. Pode pesquisar, porque eu não consigo mostrar a tela do computador. Estou olhando o computador aqui embaixo. Eu não consigo mostrar. Mas se você quiser pesquisar aí, bote arrolhador de garrafas e você vai ver. R$122. É um item um pouco mais caro, né? Mas assim, é importante, não é tão caro assim. De toda forma, ó, desde 2014 e tá com cara de novo. Sinceramente. Então vamos lá. Garrafinhas, custo zero. Refratômetro. Vamos falar dele. Falei no início, vou falar agora. O refratômetro, para que ele serve? Ele serve para medir a densidade do mosto. Para que eu quero saber a densidade do mosto? Para saber se a minha fermentação já terminou. Como é que eu sei? Quando a densidade do mosto para de mudar.
Por que isso? O mosto está lá dentro do balde fermentador, isso na etapa da fermentação, né? Dentro do balde fermentador, a levedura está trabalhando, está transformando o açúcar que foi transformado lá na abraçagem, está transformando em álcool, certo? E quando ela transforma em álcool, a densidade daquele líquido vai diminuindo, porque o açúcar é mais denso do que o álcool. Então você precisa saber se como é que você sabe que a fermentação parou? É você sabendo se a densidade parou de baixar ou não. Isso aqui, você pinga 3 líquidos do mosto e olha aqui, bota em direção à luz e ele vai dizer qual é a densidade do mosto naquele momento. Você mede um dia, está uma densidade tal, esperada da sua receita. No outro dia continuou a mesma densidade, ou seja, parou de fermentar, né? Assim, o líquido já atenuou, né? Então ele serve para isso e serve também para você pegar a densidade inicial com a densidade que chama original também, com a densidade final e fazer um cálculo para saber o teor alcoólico da sua cerveja. Então, para teor alcoólico, você se quiser saber sabe, se não quiser saber não sabe, a sua cerveja vai ficar boa do mesmo jeito, né? Mas para saber se terminou de fermentar, é indispensável ter um refratômetro. Tem gente que faz com densímetro também, mas você usa mais ou menos 200 ml para encher o densímetro e aí você vai fazer 10 litros, que rende 8,5 e você já perde a cada medida 200 ml. O que não é bom para uma quantidade pouca de cerveja, né? Eu prefiro o refratômetro. Beleza? Eu acho que eu falei de tudo. Eu acho que eu falei de todos, assim, os principais. Vai ter cervejeiro caseiro que vai usar outras coisas, vai usar coisas que eu não usa coisas que eu uso, por exemplo, o arrolhador, tem arrolhadores diferentes. Tem gente que compra a garrafinha nova, certo? Tem gente que compra outros tipos de chiller. Mas assim, isso tudo que eu mostrei agora são itens de apoio indispensáveis para você ter o controle da sua cerveja, para que você acerte na sua cerveja, para que você não deixe, para que você pare a fermentação para que você pare a abraçagem quando ela realmente terminou, para você saber quando inocular a levedura, para você não deixar que o malte caramelize embaixo, para você poder engarrafar sua cerveja corretamente, para você poder fechar a sua cerveja, beleza? Então, assim, é impossível você fazer cerveja sem ter os itens de apoio, beleza? Então, uma dica, não inicie a sua abraçagem se você não tiver todos esses itens de apoio, eles são muito importantes. Segunda dica, você já pode olhar na sua casa e ver o que você já tem de equipamento cervejeiro, ou seja, você já pode ter uma parte do seu equipamento cervejeiro na sua casa. É só você olhar, você vê se tem uma escumadeira, provavelmente vai ter. Não sei se você vai ter uma balança, mas uma balança de fácil aquisição, né? Veja se você tem uma pá cervejeira, uma pá daquela, uma pá plástica, né? A função daquela pá é para mexer o mosto. E depois fazer, como é o nome, rapaz? Me deu um branco agora. No final da... Ah, lembrei. Você fazer o mash out. Mash out. Você usa a pasta cervejeira para você fazer o mash out também. Beleza? Então, na sua casa deve ter uma pá, se não for essa, parecida com essa. Uma pá, um equipamento, alguma coisa assim, que seja plástico de fácil limpeza. Não pode ser colher de pau de jeito nenhum, certo? Que você pode fazer isso. Você procura na sua casa algum item que você já tem para você se tornar, já na sua cabeça, você já pensar, eu já iniciei, eu já posso começar a ser um cervejeiro caseiro. Ou começar a comprar um item ou outro para lhe dar ânimo,
para fazer cerveja. Beleza? Esse vídeo aqui eu queria mostrar alguns itens de apoio que são todos de fácil aquisição, né? Uns um pouco mais caros, assim como o arrolhador, mas já tem mais barato. Outros de fácil aquisição, outros não custam nada. Beleza? Para você entender que é isso e mais algumas panelas adaptadas e um balde fermentador, que nada mais é do que um balde alimentício, para você ter o seu equipamento cervejeiro caseiro. Beleza? Eu espero ter ajudado. Vamos começar a fazer cerveja em casa e provar a cerveja que a gente quiser. Beleza? Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.